Olá, a paz a todos os irmãos. Hoje o tema é um tema bem interessante. É sobre o nome de Deus, né? Eu vejo que tem muitas, assim, muitos grupos, né, no nosso meio. A maior parte é seita mesmo, né? Outros são meros judaizantes mesmo. E eu vejo assim que eles têm um apego, um apreço muito grande pelo nome de Deus, né? O nome de Deus tem que ser dito corretamente. Senão, Xablau, né? Sabe-se lá. Você pode estar em pecado, né? Então, assim, eu fico até surpreso porque, poxa vida, né? Ao longo da história da igreja, poxa, desde o período apostólico, você vai vindo, primeiro século, segundo século, terceiro, e você vai indo, vai passando pelas eras, até, poxa, vai chegando na Idade Média, vai reforma, você vai indo por tantos períodos e você não vê assim, ó, ninguém preocupado se a palavra correta do nome de Deus no hebraico está sendo dito corretamente, né? Você vê isso agora, recentemente. Judeus que descobriram assim, como se fosse descobriram a roda, né? O nome de Deus tem que ser dito de um jeito certo que ele se agrada, né? E assim, é lamentável, assim, lamentável mesmo. Mas como são questões que estão aí e acaba botando até em dúvida alguns irmãos ainda que são novos, né, na fé, vamos dizer assim, em primeiro lugar, você vê que a escritura, geralmente quando fala nome, né, olha, sobre o nome de Deus, envolve mais que somente a escrita, né, a grafia, será que está escrito corretamente? Eu tenho que dizer como está escrito o nome de Deus ali, né? Porque assim, o nome de Deus mesmo, que é o tetagrama, né, seria o YWHW, né, para nós aqui, que não diz muita coisa, seria escrita bem aportuguesada, para dizer bem a verdade. Esse nome, o nome verdadeiro, o primeiro nome mesmo, se perdeu, né, há muito tempo. Tanto é, uma prova disso, que se você vai encontrar no livro de Jó, quando a esposa dele fala, ele está uma desgraceira total, e fala, olha, amaldiçoa, amaldiçoa esse Deus e morre. Originalmente não está escrito ali, amaldiçoa Deus e morre, mas abençoa Deus e morre, né? Tamanho era o zelo, né, do escriba que escreveu esse texto, viu, amaldiçoar Deus não. Ele tinha tamanho zelo com o nome de Deus que botava abençoa Deus e morre. No fundo vocês entenderam que ele tinha outro intuito ali, mas eu vou botar abençoa Deus, eu não vou querer que eu quero dizer que eu estou amaldiçoando a Deus. O escriba tinha esse medo. Isso é fato, verdade mesmo. Então, foi tamanho cuidado com o nome de Deus, não tomar o nome de Deus em vão, que os hebreus tudo calaram. Tentaram não falar o nome em vão, com tanto era o cuidado, que o nome mesmo, a qual Deus tinha dado muito antes, se perdeu, né? E aí começou as adaptações, né? E nós temos a seita Testemunhas de Jeová, a qual falam que é Jeová, o nome correto, o nome de Deus, né? E não é verdade também. Tanto é que você vê que em momento algum no Novo Testamento é escrito Deus é referido como Jeová. Não é, só na Bíblia deles mesmo, que é toda adulterada. Você vai ver no grego, ali, Deus é Theos mesmo. É isso aí. Mas esse apego ao nome, né, de Deus, como é que começa o erro nisso? Em primeiro lugar, o erro começa assim. Nome se refere à personalidade, à pessoa mesmo de Deus, né? Não é a caligrafia escrita. Ainda que possa parecer um pouco estranho isso, mas nós vamos ver por exemplos bíblicos. Vocês querem ver uma coisa? Eu vou pegar aqui. Aqui, ó.
Vamos abrir Romanos, o livro de Romanos. Deixa eu ver o capítulo aqui. Tá aqui, ó, capítulo 10. Vai dizer bem assim, ó. Romanos 10, verso 13, tá? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E isso aqui deu Olha, gente, eu vou abrir com vocês aqui. Deu uma situação tão constrangedora um tempo atrás, já faz até alguns anos. Eu estava num grupo de oração e eu lembro que as irmãs estão todas reunidas ali, e os irmãos também, todo mundo. Era uma causa, a gente botava junto em oração algumas causas dos irmãos, o dia, a nação, a gente orava por tudo. E vem uma irmã lá, eu não vou dizer aqui o nome, uma novidade, né? Uma novidade, pessoal, olha só, olha o que leva isso aqui, uma interpretação simples assim. Nós temos que estar em Cristo, porque não sabemos o momento que Ele pode voltar, né? Então, como nós temos que garantir a nossa salvação, vamos invocar o nome do Senhor. Porque, como está escrito, e aí uso esse texto aqui, de Romanos 10, no verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E essa irmã falava, então vamos invocar juntos, irmãos, vamos dar as mãos aqui, pegava as mãos, meio assim, meio, né? E ela começou, Jesus, 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 Jesus. Rapaz, meu Deus. E eu olhando assim, cara, que é isso? Aí depois eu fiquei pensando, o que aconteceu aqui? E essa foi uma situação muito ímpar que eu vivi, assim, ó, um tempo atrás. No grupo de oração, algumas irmãs sabem o que eu tô falando, que estiveram presentes lá. Então foi muito estranho, sabe? Muito estranho. Mas assim, ó, se tu pegar a frase solta, olha, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Ah, tá, então tá. É isso aí mesmo, o pessoal vai ficar que nem um papagaio berrando. Jesus para todo lado. Mas tem contexto? Será que isso aí significa um outro entendimento, uma outra coisa, né? Até porque foi escrito em outra língua, né? O que se passa aqui? Eu acho que o livro de Atos vai nos esclarecer bastante coisa, sabe? Eu vou abrir o livro de Atos aqui. Vamos para Atos, verso 16. Eu acho que vai ficar bem claro para nós todos, tá? Se você abrir Atos, capítulo 16, no verso 31, vai estar escrito assim, ó. Responderam-lhe. A questão do o centurião queria saber, eu até vou voltar um verso antes para poder mostrar o contexto. Ó. Depois, trazendo para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Puxa, uma pergunta honesta, olha, eu quero saber o que eu preciso fazer para ser salvo. O que o Paulo responde para esse, foi o carcereiro, né, que havia espancado ele, só que depois se arrependeu. Falou, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Crer no Senhor Jesus. Quando fala lá, crer no nome de Cristo, é a pessoa de Cristo. Você tem que crer na pessoa de Cristo. Nome e pessoa são a mesma coisa. Você vai ver muito isso também, há uma confusão, por exemplo, que outras seitas fazem com a palavra alma. Porque a palavra alma de fato é vida. Houve tantas almas que andavam pelo deserto. São pessoas mesmo. Algumas vezes é isso. Só que em outros contextos, alma está falando da parte material. Por quê? Porque é uma palavra polissêmica, tem mais de alguns sentidos. Nome também pode ter mais de algum sentido para ser usado. Pode ser o nome, a grafia escrita, mas pode ser a pessoa, a qual representa aquele nome. Gosto muito de um exemplo que é dito que, é claro, meu filho não carrega o mesmo nome que eu, mas muitos pais botam o nome do seu filho com o seu próprio nome, né? Só que depois tem o Júnior, né? Eu, por exemplo, sou Renato Júnior, meu pai é Renato. E o meu pai, ele quer assim, ó, que eu honre o nome da família. Por isso que tu vê na oração de Jesus, ele fala que santificado seja o teu nome.
É nesse sentido. Não é santificado seja a grafia ali de Deus. Não é isso. Tá? Bom, então, a gente tendo esse entendimento, que nome se refere propriamente à pessoa, nós podemos nos fazer algumas perguntas, né? Na verdade, não a nós, mas a quem continua insistindo nessa defesa de que o nome tem que ser dito corretamente. E o primeiro problema que eu vejo é assim, ó. Os apóstolos, você vai Pedro, João, sabe, Lucas, aí tu vê, você vê Mateus, você vê Marcos, você vai. Até lá Judas também, né? Todos que testemunharam assim a vida com o Senhor, né? Tiveram essa oportunidade. Por que todos eles escrevem em grego a palavra theos? Essa é uma pergunta. E vou pegar um pouquinho, vou um pouquinho mais a fundo. Atos capítulo 4, verso 12 diz que, eu vou abrir aqui porque eu já estou com o livro de Atos aqui na minha mão mesmo. Vai dizer assim, ó. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E todos eles escrevem que esse nome é o nome de Jesus. Para nós, Jesus, mas no grego é Jesus. Jesus, né? Como é que fica? Como é que fica isso? Como é que eles falaram no grego? Não falam, por que eles botaram Yeshua? Essa é uma pergunta honesta que tem que ser feita. Tá ok? Uma pergunta honesta. Essa é a primeira pergunta, tá? Os apóstolos escreveram em grego, Jesus. O segundo ponto que eu quero abordar está em Apocalipse. Eu vou abrir aqui, rapidamente, Apocalipse. Eu tô com a Bíblia aqui, ó, vocês podem ver. E aí no Apocalipse vai dizer assim, ó, sobre o anjo do abismo. Apocalipse vai falar do anjo do abismo. E é muito curioso, porque aqui diz assim, ó, que o nome dele no hebraico é Abaddon. Mas no grego é Apolion. Ué? Como assim? Não, ele tem que ter um nome só, o nome dele não pode ser adulterável. Que isso? Que negócio é esse? 2 nomes? Não, isso não pode. Isso não pode. Aí alguém pode contestar, não, mas é nome de demônio, né, Renato? Nome de demônio. Demônio pode fazer esse mal, assim, de ter vários nomes, né? É uma coisa muito certa. Então uma pergunta. Eu vou para Atos 13 aqui, em segundos, tá? E eu gostaria que me respondesse. Já que demônios não é um exemplo muito bom. Por que em Atos 13, no verso 9, diz assim, ó. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, ó, filho do diabo, tá falando, aqui era contra o rapaz mágico aquele. Paulo, olha só, todavia Saulo, também chamado Paulo. Parece que algumas vezes, quando ele está, dependendo de um contexto hebraico, né, onde ele surgiu, inclusive, como vemos no início de Atos, ele é tratado como Saulo. Mas quando com os gentios o tempo todo é Paulo. A Escritura fala abertamente, olha o nome, que ainda, eu já vi algumas pessoas errando nisso, falando assim, olha, não pode traduzir nome, não se traduz, não. Traduzir talvez não possa, mas transliterar tu pode. Palavra adaptada, isso é tranquilo. Transliterar pode. Assim como tem João, aqui tem John em inglês, né? Mas isso aí acontece. Então você vê que, tanto no nome de demônio quanto no nome de pessoas, um nome tranquilamente adaptável. E você vê isso também na pessoa de Jesus, Yeshua em hebraico, Jesus
em grego, Jesus em português. Nós estamos falando da mesma pessoa, nós estamos referindo a mesma pessoa. Utilizamos a mesma Bíblia para falar do mesmo Deus, não há engano. Não há engano, não, mas de repente está falando de Deus estranho. Não, não estou falando desse Deus aqui, ó. Jesus Cristo que morreu na cruz por mim e por você, aquele que só há salvação nele. Não estou criando Deus na minha cabeça. Estou aqui, ó. Firmado na verdade. Firmado na verdade. Mas um fato que mais me chama a atenção e eu gostaria que alguém me respondesse, está no livro de Juízes. Juízes capítulo 12. Vocês lembram da passagem em que os homens estavam passando por um lugar e se para avaliar se aquele homem era... Eu vou lá, eu vou ter que abrir, eu não vou poder ficar explicando aqui, por conta da minha cabeça, então eu vou abrir lá em Juízes. Olha aqui, ó, Juízes, capítulo 12. Vamos ver o que tem lá? Então diz assim, ó. Porém os gileaditas tomaram os vales do Jordão, que conduzem a Efraim, de sorte que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia, quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam, és tu efraimita? Se respondia não, não sou da Efraim. Então lhe tornavam, dize pois Shibolete. Quando dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Então, pera um pouquinho. Tem um povo que não consegue exprimir a palavra corretamente para falar Shibolete. Falava Sibolete. O sotaque, porque Deus dividiu as línguas. As pessoas têm dificuldade com outras línguas mesmo. Falar uma palavra e outra. Pergunta. Se alguém tem essa dificuldade na língua, como os efraimitas tinham aqui, como é que eles vão falar, por exemplo, que o nome original defendido é Yeshua? Para não dizer defendido como Yeshua. Como é que alguém que fala Yeshua vai conseguir falar o nome de Deus corretamente? Esse aí, então, perdeu a salvação por problema na língua. Interessante isso, hein? Muito incoerente da parte de quem defende uma loucura dessas, né? E quem é mudo, como é que fica? A pessoa não consegue evocar o nome do Senhor. E agora? Sorte que o nosso Deus sonda mentes e corações, não é verdade? Sorte que o nosso Deus é onipotente, onipresente e conhece os nossos corações. Ele sabe quem é os dele. Por isso que eu digo, irmãos, todo judaizante, todo defensor de lei, todos esses vão pagar muito caro a Deus da conta por botarem peso aos homens. Coisa que a Escritura nunca se preocupou em colocar. Nem ao longo da história da igreja, você não vê pessoas preocupadas, se preocuparam se o nome está sendo pronunciado corretamente ou não, porque tinham essa certeza que o nome era a própria pessoa de Deus. Essa que é a verdade. Transmite o caráter de Deus. Eu vi um artigo, assim, talvez um futuro, nem saber, eu faço uma refutação a respeito, mas a pessoa fala que a palavra Deus vem de Zeus, e você pode estar pronunciando um nome de um outro Deus. E olha o entendimento dessa pessoa. Desde quando que há outros deuses? Só existe um Deus verdadeiro. Há um Deus verdadeiro. E é a esses que nós estamos se referindo. Os escritores, os tradutores bíblicos, os apóstolos falaram Theos, se referindo ao Deus verdadeiro. Ao único Deus. Então, era isso. Eu queria deixar essa
essa defesa da fé. Vocês vão ver muitos vídeos de defesa da fé no meu canal, tá? Vai ter palavras de edificação também, vai ter outros assuntos que eu quero entrar, mas esse em específico era urgente, era necessário. Porque tem que ter muito cuidado, meus irmãos, com essa onda judaizante que está aí. Porque, sim, nós cremos e acreditamos que Deus vai salvar os judeus no futuro, quando na sua volta Ele vai salvar seu povo. Mas lembre-se, esse mesmo povo rejeitou. E agora quer ensinar lição de moral? Por favor, né? A paz esteja com todos, meus irmãos. Fiquem na paz.